bem? Eu sou novo aqui no canal do YouTube e vou ensinar vocês um pouco sobre como cuidar de cactos e suculenta. Então, vamos começar primeiro com os vasos. Eu recomendo muito para vocês usar vaso de barro. O vaso de barro é muito bom. Por quê? Porque o vaso de barro, ele não esquenta muito no sol. Ele é um vaso que fica mais geladinho, não fica tão quente, porque o vaso de barro, de plástico, desculpa, ele esquenta muito mais rápido, ele esquenta muito, então isso atrapalha muito na questão das raízes da planta. As raízes não conseguem se desenvolver, então a planta também não vai se desenvolver, primeiro de tudo, né? E o que acontece? Isso vai estressar muito a planta e pode levar até a morte da planta. A planta até pode morrer por conta disso. E eu vou falar um pouco também sobre substrato. O substrato que eu tenho costume de indicar é um substrato com 50% de humus de minhoca e 50% de areia. Um pouquinho de, quem quiser pôr perlita. Perlita é muito bom, porque perlita ela dá muita oxigenação no vaso, principalmente quem não tem vaso de barro, por exemplo. Eu tenho vaso de porcelana, um vaso de cimento. O vaso de cimento até, ele é meio poroso, ele até dá oxigenação no vaso, no substrato da planta. Mas eu recomendo vaso de barro por isso. Então, quem quiser usar perlita, também é legal, porque perlita, ela dá oxigênio nas raízes da planta. E por isso que é bom. A areia, eu tenho costume de pôr 50% de areia no substrato. Por quê? Porque a areia ela vai deixar o substrato mais aerado, um substrato mais fofo, não vai causar a compactação do substrato, porque nenhuma planta consegue desenvolver em substrato compactado. Por quê? Primeiro, o substrato compactado ele vai ficar tão duro, mas tão duro, que as raízes não vão conseguir descer para captar água, entendeu? Elas não vão conseguir pegar os seus nutrientes do substrato que elas necessitam. Então eu recomendo areia. Vamos falar um pouco sobre rega. A rega, eu tenho costume de regar os meus cactos uma vez por semana. Por quê? Porque o cacto é uma planta, né, que não gosta de tanta água. Eu acho que, não sei se vocês devem saberem, mas o cacto é uma planta suculenta também. São plantas desérticas, né, que não retém muita água, por isso que elas são gordinhas, porque elas armazenam água nos seus interiores, né? Então, essas plantas eu tenho costume de regar uma vez por semana por conta disso. Em questão de sol, eu tenho o cacto suculento, elas gostam de muito sol mesmo. Para sua planta se desenvolver muito, ficar muito linda, no máximo 5 horas de sol o cacto e a suculenta precisam. 5 horas de sol. Tem algumas suculentas elas são um pouco diferentes de algumas questão de luz solar. Tem algumas que não necessitam de luz solar. Eu tenho algumas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa daqui, por exemplo, é uma suculenta. Eu não lembro o nome agora no momento, sabe? Tem algumas que eu lembro o nome, algumas eu não lembro. Mas com o tempo do vídeo eu vou ensinando mais sobre um pouco de cada uma. Então, essa daqui é uma que não gosta tanto de sol, ela gosta mais de uma meia sombra. Eu tenho uma aqui também que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, essa daqui, ó, acho que não dá pra ver se dá pra ver aqui. Ó, é uma pedra viva, que a gente chama, né? É muito conhecida como lítopis. Ela também é diferente é uma suculenta, né? Suculenta, ela é uma planta desértica, uma planta que vive no deserto, principalmente na África. Essa planta cacto-pedra é da África. E essa planta não gosta tanto de um sol, ela gosta mais do sol da manhã, uma meia sombra, sabe? Então, agora como eu falei pra você, como é uma planta de deserto, ela deve gostar de muito sol. Mas não, essa planta aqui, que é o Lithopis, conhecido muito como cacto-pedra, ela vive muito em arbusto, em cachos de arbusto seco, principalmente que tem lá no deserto. Então ela fica meio que entre uma meia sombra, então, entendeu? Então essa planta, eu vou explicar mais eu tô começando agora com o YouTube, então com o tempo eu vou explicar melhor como cuidar bem de lítopis, porque lítopis
é um cuidado bem mais diferente do que as outras plantas. Tem muitas plantas que tem elas são muito diferentes umas da outra. Então, como eu estou começando agora com o canal, eu vou explicando um pouco sobre cada coisa. Então, mas cacto comum, como por exemplo esse daqui, que é uma poltrona de sogra, ou um cacto orelha de Shrek, essas suculentas aqui, um cacto fada, por exemplo, uma outra poltrona de sogra que eu tenho aqui. Esses daqui são plantas que gostam mais de sol, mas como eu vou explicando ao longo do tempo para vocês como é o cuidado de cada uma delas, vocês vão vendo ao longo do tempo. O meu vídeo do meu canal vai ser mais sobre plantas, né? Não vai ser especificamente só sobre cactos, vai ser sobre outros cactos ou suculentas, vai ser também sobre outros tipos de plantas. Talvez eu acho que domingo que vem, ou não, na semana que vem, que vai ser na segunda, né? Que hoje é domingo. Eu vou falar um pouco, eu vou ensinar vocês a como fazer poda de bonsai. E é isso, meu canal ainda tá crescendo, né? Tipo, comecei hoje. Eu cultivo essas plantas aqui mais ou menos um ano, né? E é praticamente isso. Com o longo do tempo, vocês vão vendo mais ou menos como vai ser o vídeo do meu canal. E é isso.